Oi, oi, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um bate-papo aqui nessa noite. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente começar esse bate-papo. Daqui a pouco o nosso convidado especial também, o jornalista Upiara, chega por aqui para a gente começar a conversar. Opa, o Upiara já chegou. Só mandar uma solicitação que eu já aceito aqui para a gente começar esse bate-papo. Falar sobre o jornalismo e a comunicação política, né? Um assunto aí tão recorrente que a gente passa no dia a dia, né? E que às vezes acaba passando batido. Olá, Simone, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Vou autorizar aqui na casa. Vereador Fernando Jost, também lá de Ibirama, seja muito bem-vindo. Fabinho, vereador de Lontras, muito bem-vindo. Olá! Oi, Chegou! Que bom! tudo Olá, bem aí? Cara, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ajeitando aqui a câmera. Seja muito bem-vindo, pessoal aí já chegando para esse nosso bate-papo aqui, falar de comunicação, política e jornalismo, né? Esses assuntos aí tão recorrentes no nosso dia a dia. Para quem não conhece, vou apresentar então o nosso convidado, né? Uma pessoa tão conhecida, principalmente, né, em Santa Catarina, já fala de política há tanto tempo, né? Acho pouco provável que o pessoal que está aqui não conheça, mas vale a gente falar. Colunista político há muitos anos, né, do grupo NSC, saiu recentemente, semana passada, mas está pronta aí para outra com certeza. Finalista do Prêmio Écio em 2011, com uma série de reportagens sobre aposentadorias por invalidez com suspeitas na Alesc. Já cobriu 8 eleições desde 2006, com certeza aí muita história para contar, né, Upiara? Seja bem-vindo, queria que você se apresentasse também aí para quem está acompanhando a gente agora. Obrigado, querida. Catherine, eu agradeço demais o convite, não poderia recusar. A gente sempre conversa há bastante tempo já e é um prazer participar da tua live. Eu sou jornalista cobrindo a área de política aqui em Santa Catarina há quase 15 anos. Em agosto completo 15 anos cobrindo política aqui. E uma carreira que foi marcada por essa tentativa de ser um analista do jogo político, de como funcionam, do que leva as composições, as alianças, quem que está com quem, esse tipo de coisa que me entretém, o jogo político me entretém. E eu comecei em 2006, né? Eu construí essa carreira política quase toda ela dentro do grupo RBS, depois NSC. Eu entrei pelo antigo AN Capital, que era a sucursal que o A Notícia tinha em Florianópolis. Aí depois eu fui para a sede em Joinville. Depois vim para o Diário Catarinense. Desde 2010 eu estava no Diário Catarinense. Peguei a transição da marca, quando a RBS vendeu as suas empresas em Santa Catarina para o Grupo ONC. E aí nasceu a NSC. Peguei essa transformação do fim dos impressos diários e do Diário Catarinense, como a gente conhecia, migrando totalmente para o site, mas dentro do guarda-chuva do site NSC Total. E desde então encerrou agora no dia 1º de abril, quando a empresa optou por não continuar com o meu trabalho, e eu estou procurando outros destinos, criando novos projetos. Eu estou muito empolgado porque eu vejo que tem muito espaço para falar de política de Santa Catarina. Eu estou mantendo as minhas redes sociais, eu estou fazendo muitas conversas, projetando o futuro, e eu vou continuar falando de política de Santa Catarina para quem me acompanha, com quem quiser ouvir esse ledor de jogo aqui. Eu tenho certeza que sim, não tenho dúvidas, até porque, como você bem colocou, né, a comunicação, tanto a comunicação e a política nesses anos todos, elas vêm sofrendo mudanças bruscas, né? E aí você passou por várias mudanças e também está se adaptando. Eu tenho certeza que muitas outras portas irão se abrir, com certeza. Tem muitos fãs seus aqui na live, já comentando que adoram os seus comentários. Vou até aproveitar para a gente ler alguns comentários aqui. A vereadora Daniele, de Rio do Sul, também está aqui. Seja bem-vinda. Glauco Kiel, de Lontras, já mandou uma pergunta aqui. Upiara, qual a possibilidade de mudança de voto de algum dos 10 jogadores do
do impedimento do governador. Já começou com a pergunta forte aí. Fica à vontade para responder. O governador Moisés conseguiu um trunfo forte, né, com o arquivamento pelo Superior Tribunal de Justiça do inquérito criminal. A gente lembra que lá atrás a investigação começou aqui em Santa Catarina, no Ministério Público de Santa Catarina, e em algum momento entenderam que deveria ser investigada a participação do governador no conluio, no crime, na quadrilha. E por isso o caso subiu para Brasília, onde ficou esse tempo todo. E isso era um problema, foi isso que gerou a busca da Polícia Federal na Casa da Agronômica, que é uma página triste na história de Santa Catarina, a abertura do inquérito, a subprocuradora Lindora Araújo, em alguns momentos até pesou a mão nas interpretações dos fatos, mas depois de tanto tempo, o segundo impeachment estava aí adormecido, ficou esperando vir essa notícia de Brasília, como não tinha expectativa de vir, abriu-se o julgamento e 5 desembargadores e um deputado balizaram esse afastamento de Moisés. Essa peça era muito aguardada, essa decisão de Brasília era muito aguardada pela defesa de Moisés, porque ela tenta deixar claro que Moisés não cometeu crime no episódio dos respiradores. E essa resposta vem. A questão que fica é a seguinte: alguns dos desembargadores, eu lembro de cabeça o desembargador Forneroli, foram muito enfáticos em dizer que mesmo que fosse arquivado em Brasília, que não fosse constatado crime comum, um crime na atuação de Moisés, não fez parte da quadrilha, não é um dos envolvidos, não é um dos que cometeu a improbidade, mesmo assim, ele seria julgado num julgamento político, como é o impeachment, pela omissão, por não ter impedido o fato de não ter conseguido controlar o processo. E aí é uma discussão mais frágil. Se Moisés estivesse categoricamente envolvido no crime, ele já não seria mais governador, com certeza. Ele já teria sido apeado do cargo. Mas, como fica essa questão nebulosa, até quanto ele é responsável por isso? Até quando... um dos itens que a subprocuradora Lindora usou na sua argumentação, ela analisa se houve omissão dolosa. Omissão dolosa seria uma omissão de propósito. Assim, o governador fechou os olhos para deixar acontecer, sabendo que alguma coisa estava acontecendo. Isso nunca foi possível provar. Inclusive, nem a CPI conseguiu chegar nisso. Então, nunca ninguém conseguiu dizer Moisés se beneficiou desse crime, Moisés participou do crime, Moisés estava interessado, levou alguma coisa. Ninguém nunca conseguiu dizer isso. A questão dele seria o que a gente pode chamar de omissão culposa. O jeito de Moisés governar propiciou que isso acontecesse porque ele era um governador omisso de questões relevantes, como era naquele momento a compra de respiradores de UTI. No início da pandemia, o respirador é o que hoje é a vacina, o mundo inteiro quer comprar. Como assim essa compra foi decidida no terceiro escalão do governo e o governador, que dava uma live diária, apresentando-se como entendido, disse que não sabia? Isso é uma responsabilidade política. Só que isso geralmente vem dos deputados, essa parte política do julgamento do impeachment, e a parte jurídica com os juízes. Os desembargadores foram muito enfáticos nos votos. Tem uma expectativa no centro administrativo que alguns votos, pela questão criminal, arrefecer, pelo menos uns 2 votos poderiam mudar. Isso tranquilizaria Moisés, porque ele já tem os 4 votos de deputados que são suficientes para salvá-lo, precisando de 7 em 10 para ele ser cassado. E Daniela já estava com bastante dificuldade de convencer um desses 4 de mudar de posição. Tinha algumas pontas soltas, alguma conversa ali, outra ali, mas assim, a continuidade de Daniela no poder, ela depende basicamente de que os 5 magistrados permaneçam firmes na sua posição e que ela consiga um apoio na política, entre os políticos. Não estava fácil, estava bem. Se Moisés conseguir ainda 1 ou 2 votinhos de magistrados a partir dessa decisão de Brasília, está sepultado o processo e até fica mais barato os 4 deputados que ele tem que manter. Mas, então, o Moisés ganhou um fôlego, porque até então, até esse processo vir aí, o que a gente era o seguinte: Daniela governando, mudou os principais nomes do secretariado e apresentou para a sociedade catarinense o seguinte: não é mais volta Daniela, volta Moisés ou fica Daniela. Volta Moisés e seu time, ou volta Daniela, ou fica Daniela e este time. Você quer Daniela ou Moisés? Você quer Carmen Zanotto ou André Mota Ribeiro? Você quer Paulo Eli ou Macanhão? Dessa lógica. É um governo diferente, que ainda não conseguiu ter tempo de mostrar essa diferença na prática.
E eu entendi desde o princípio que é o seguinte, quanto mais tempo o governo Daniela ficasse, permitiria a consolidação de um governo diferente que talvez a opinião pública gostasse mais. Para isso, ela tinha que governar diferente e governar melhor. Não é fácil. Não é fácil em tão pouco tempo. Então, é uma tarefa difícil. Mas Daniela faz o que tem que fazer. Daniela está construindo a persona política dela nesse momento. Se ela voltar ao cargo de vice, as pessoas, quando ela for disputar outra eleição, vão lembrar desses 2, 3 meses, desses 2 meses. E mais do que do tempo que ela ficou de vice se atrapalhando, dizendo coisa assim. Então, acho que está todo mundo jogando. O jogo, acho que se fosse hoje, Moisés voltava. Mas está todo mundo jogando. Agora, mesmo que ele volte, essa ida, volta, processo, votação, e também justamente essa mudança de postura da Daniela, né, que mostrou que veio para fazer um governo diferente, para fazer, como você bem colocou, a persona dela. Se Moisés voltar, esse clima político, como é que você acha que deve ficar? E também essa conversa, essa ponte com a Assembleia? Assim, o que a gente tem percebido do governador Moisés é que a aliança que ele construiu a partir do apaziguamento da relação com a Lesc, a partir da aliança com o Júlio Garcia, que simbolizada na presença de Heron Giordani na Casa Civil, ela tem solidez. Tanto tem solidez que Daniela está com dificuldade de reverter aqueles 4 votos. Mesmo com a expectativa de poder hoje estar mais forte em Daniela do que em Moisés. Moisés está mantendo aquela base, está mantendo o MDB, está mantendo o voto do PP. Então, mostra que a relação com a Lesc não é o problema hoje. O problema é que o problema para ele é político no sentido de que ele continua sendo um governador, já mais da metade do mandato, que não apaixona Santa Catarina. Santa Catarina ele não tem torcida. Nem ele, nem Daniela. A gente vê Santa Catarina completamente alheia a essa disputa de poder entre Moisés e Daniela, porque Santa Catarina não se sente responsável por nenhum dos dois. Isso é assustador se a gente pensar que 71% dos catarinenses votaram nessa dupla. E hoje ninguém se sente responsável por ela. Um governo geralmente tem apoiadores e críticos. E ele precisa ter aqueles apoiadores que elogiam até o errado, sabe? Não, esse aqui é o meu governo. Eu não vou deixar baterem nele. Os fanáticos, né? As pessoas que aceitam tudo acima de qualquer custo, né? O Bolsonaro tem seus torcedores, Lula tinha seus torcedores, todo governo, mais ou menos, em alguns momentos é uma liderança de maior carisma, mas sempre tem a turma que defende o governo. Esses governos do Moisés e Daniela, ninguém está nem aí para eles, tirando quem está diretamente interessado. Santa Catarina não se encontrou com esses dois. Eles são efeitos, a gente sabe que eles são efeitos da onda Bolsonaro de 2018, mas eles tiveram tempo de construir um laço de relação, de liderança em Santa Catarina. Não são do ramo, sinceramente. Moisés e Daniela não são do ramo. Então, e uma coisa que se consolida é o seguinte: Moisés, voltando para o governo, volta para o governo, termina seu governo, vai levando esse governo síndico pela frente, mas deixa de ser uma possibilidade eleitoral. Um governador que foi afastado do cargo 2 vezes, que vai carregar essa cicatriz do cadê os 33 milhões? Ele não é um candidato eleitoralmente viável. Ele é muito difícil. Ele vinha, antes do segundo afastamento, ele vinha tentando recuperar essa condição. Ele estava confiante muito na questão de obras, de dinheiro de investimentos, e que isso pudesse dar um gás para ele iniciar um projeto. Quem manobrou para ele ser afastado novamente já conseguiu seu objetivo mesmo que ele volte. Este candidato não é um candidato viável para a eleição. Vai ser um governador frágil. Talvez apoie o outro, mesmo que seja candidato. Daniela, se ficasse, teria condições de ser uma candidata mais robusta se o governo desse certo. Mas o governo dela está mais encorpado do que aquela primeira vez que ela assumiu, porque ela está ouvindo pessoas, ela tem seus coaches, e seus coaches são Gelson Merizio, Jorginho Melo, são pessoas que querem ser governadores. Então, ela também tem um limite. Assim, o suporte que ela está tendo para governar com mais força nesse momento é de pessoas que não querem ela como adversária. Então, isso também é um problema. Desculpa te interromper, mas inclusive você acredita que, como você fez essa análise, se está muito complicado para o Moisés ser candidato, para a Daniela também, essas lideranças que estão
no governo como secretários, como a própria Carmen, que é um nome forte também no Estado, essa influência de Gelson Merizio e também de Jorginho Melo, você acredita que pode sair daí, né, dos bastidores desse governo, dessa gestão interina, o próximo governador? Tem muita gente interessada em fazer Merizio e Jorginho conversarem. Essa conversa não está acontecendo ainda. Eu até brinquei esses dias revelando uma frase que um deputado, que eu não revelei quem é, me disse assim, que a Daniela Rainer está em guarda compartilhada. Merizio e Jorginho. Em algum momento, tem muita gente interessada em unir esses interesses. Jorginho é o candidato que quer ser o candidato oficial do bolsonarismo. Gelson Merizio está tentando uma embocadura mais pelo centro. Ele está no PSDB, né, no momento e ele pode construir uma coisa nesse grupo político que busca uma terceira via, nem Bolsonaro nem Lula. Mas muita gente acha que eles têm que conversar. Por enquanto parece que não. Os projetos não estão equivalentes. Mas eles têm um interesse em comum: enfraquecer Moisés, tipo, tirar Moisés do jogo. Isso parece que já conseguiram. E ter um governo onde eles têm alguma influência, mas que não seja o governo deles, porque eles não querem ser avaliados por tabela, eles querem apresentados como diferentes. Então, são interesses que podem ser encontrados lá na frente, mas nesse momento eles estão aí construindo seu espaço. Eles ganharam relevância. O governo Moisés era um governo fechado para eles. Agora tem um governo mais dócil. Podem ser responsabilizados por ele também. Legal. Vou dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas. Vamos ver. Simone disse, nossa, eu sou fã dos comentários políticos dele na SC, sempre muito inteligente. Elogiando. Muito feliz, muito feliz. Espero que continue me acompanhando onde eu estiver. Aqui tem um defensor do governo Daniela, pelo que eu entendo, né, que nada de tentativa, está fazendo muito bem o Piara. Não, isso foi era o que eu falei lá no começo, que eu tentava ler o jogo. Ah, legal, pode ser. Eu tô atento aqui. Simone está dizendo que a empresa que perdeu, você é ótimo. Isso aí. Pessoal, pode ir mandando perguntas também. O Piara está à disposição para responder as perguntas. JP falando boa tarde, que dupla, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. O Piara Mito. Del Oliveira. Você se considera um mito, Piara? É uma pergunta auspiciosa. Não, porque os mitos não existem e eu existo. Ah, muito boa a resposta. Glauco, respondendo a pergunta, foi intencional, pois sabia que o competente Piara iria dar uma aula sobre a novela do afastamento. Show, muito bem, tudo bem claro. Isso aí, muito bem. JP falando ótimas reflexões. Que o governo de Santa Catarina e de estado não se apaixona, o foco está no federal. Bolsonaro versus Lula, com Amoedo, Ciro Gomes e outros fora. Geralmente as paixões vêm da questão nacional mesmo, mas muitas vezes se verticalizam. E a gente tem um governador e uma vice que foram eleitos na onda do bolsonarismo e do Bolsonaro e da paixão que parte da sociedade tem pelo Bolsonaro. Por que nem os bolsonaristas estão comprando Moisés e Daniela? Também é uma coisa a ser refletida. Inclusive, até vim ao encontro do comentário aqui da Simone. Elegeram Moisés e Daniela sem nem saber quem eram. Votaram em Bolsonaro e só. E os dois até agora não conseguiram fazer política. Se ser prefeito sem experiência já é um baita desafio, imagina governar Santa Catarina. A Simone fala isso justamente porque ela foi prefeita de Doutor Pedrinho. Ah, que bacana. Mas é exatamente isso. Por sorte, nós temos uma máquina muito qualificada de servidores efetivos, pessoas que têm conhecimento, que as coisas andam, muita coisa anda no piloto automático. Mas é claro que eu até acho que na questão de gestão, embora a gente tenha o caso dos respiradores como muito eloquente, mas a questão de gestão, Santa Catarina está andando, Santa Catarina mantém a arrecadação. Moisés foi muito feliz quando manteve Paulo Eli ali na fazenda, porque por mais que possam fazer várias críticas a Paulo Eli, como alguém com a mão meio fechada demais no auge agora, nesse momento da pandemia, que a gente precisa que o Estado socorra um pouco mais a economia, Paulo Eli é um excelente quadro da fazenda. Sabe tudo de arrecadação, sabe tudo de gasto. Então, é claro que uma secretaria com ele vai funcionar muito azeitadinha. A Daniela mudou a secretaria agora, mas trouxe alguém de carreira da Fazenda também,
com um perfil um pouco diferente, mas também com condições de ser esse zelador da chave do cofre. Então, a Santa Catarina, ela tem condições ela supera a falta de habilidade política de ambos. Ela consegue sobreviver porque ela é um estado redondinho. Então, isso tem que ser... E Moisés, na gestão, vai ter alguns méritos, especialmente onde ele priorizou gente de carreira. Então, disso Santa Catarina não pode se queixar. Inclusive, até porque nesse governo de transição, acho que o principal desafio da administração pública é conseguir manter uma sequência de projetos, né? O Paulo Hélio já vinha no governo, ele já conhecia o trâmite, ele já tinha experiência. Aí os secretários que chegaram sem tanta experiência e justamente talvez não teve uma boa gestão, foi onde aconteceu os principais problemas, né? Nas principais pastas. Pode ser. A saúde é um exemplo emblemático, né? Moisés escolheu um homem de confiança, Moisés escolheu um Moisés para a Secretaria de Saúde. Elton Zeferino era, inclusive, parecido com Moisés. A gente fazia fotos, são dois irmãos. Verdade, as fisionomias se parecem mesmo. E foi justamente a área que deu mais problema, né? Mas a saúde é um problema em Santa Catarina há muito tempo, tanto que teve várias mudanças de secretário. O governo Colombo deixou uma dívida grande, que começou a ser equacionada no governo Pinho Moreira e depois completado no governo... A saúde já era um desafio. Quem assumisse o governo do Estado em 2019 tinha a saúde como um grande desafio. E Moisés escolheu alguém que era quase uma extensão dele. E isso não foi uma escolha acertada. Legal. Aqui outro comentário da Simone. Ontem eu soube até que Raimundo Colombo quer se candidatar de novo. Tem o MDB com Dário ou outro. Pelo jeito vai ter muitos querendo concorrer. De fato, existem muitas pontas, né? Muitas vertentes surgindo aí. Mas desses projetos que estão em discussão hoje, quais você acha que são os mais viáveis? Então, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque a gente viu em nível municipal que o fim das coligações levou a ter muitos partidos lançarem seus candidatos a prefeito. A gente viu um fenômeno, né? Joinville com 15 candidatos, Blumenau também acho que tinha 13. Porque os partidos precisavam existir, precisavam se mostrar. E aí, nessa linha, eu estou curioso para ver se Santa Catarina, em nível estadual, vai ter também essa explosão de candidaturas. A nossa lógica aqui sempre foi de 3 candidaturas protagonistas e umas candidaturas de partido pequeno. Aí, na última eleição, o partido pequeno ganhou a eleição, mas que tinha 3 protagonistas previamente definidos, que eram Merizio, Mariane e Décio Lima, os 2 candidatos de centro-direita e o candidato de esquerda, com suas coligações e tal, Mariane e Merizio. A lógica sempre aponta para isso, porque a gente tinha uma lógica aqui em Santa Catarina que Luiz Henrique exerceu com maestria, que era o seguinte: tem 5 partidos no estado de peso. Se tu juntar 3, tu ganha. Esse cenário não existe mais. Os partidos se pulverizaram, nenhum partido mais tem a força. Às vezes as pessoas me perguntam, vai voltar a Tríplice Aliança? Eu falei, nunca mais vai ter Tríplice Aliança. Vai ter aliança de 3 partidos para tudo quanto é lado. Mas uma aliança que nela mobilize 200 dos 295 prefeitos, não vai ter. Os partidos não têm mais esse peso. A soma do MDB com o PSD e com o PSDB hoje é o tamanho do PMDB antigo. Tipo, acabou essa lógica. Então, nesse cenário, eu acho possível que a gente tenha mais candidaturas, mais franco-atiradores. E o PSD é muito interessante de observar, porque ele ainda tem uma musculatura, ele tem prefeitos, ele é o terceiro partido em número de prefeitos, ele tem bastante vereador, muita capilaridade, e ele tem lideranças de peso. Raimundo Colombo, ex-governador, por mais que tenha saído mal do governo naquele momento e não tenha conseguido se eleger senador, ficou em 4º lugar, é uma liderança que tem peso e tem algum recall, alguma coisa, pode, e tem muita disposição e vontade de ser governador novamente, justamente porque ele quer mostrar para os catarinenses que o governo dele foi um governo melhor do que os catarinenses avaliam. O PSD tem Napoleão, o PSD tem Milton Robles, tem outros nomes que estão dialogando. O MDB, pelo seu tamanho, também tem muita dificuldade de não ter candidato. E o MDB hoje tem, pelo menos, tem uma prévia com 3 candidatos inscritos, o Celso Maldaner, o Dário Berger e o Antídio Lunelli. Eu não vejo o Celso Maldaner candidato a governador, mas Dário e a prévia são candidatos a governador. E esses são 2 projetos diferentes. São projetos assim. O Dário Berger seria um discurso mais
olhando para a esquerda, inclusive o Petro Lima quer muito tirar o PT do isolamento e apoiaria uma candidatura do Dario Berger com muita facilidade. Se Antídio Nelly ganha prévia, o caminho é outro, o caminho é centro-direita, o flerte com o bolsonarismo, o empresário de sucesso que entrou na política. Isso são caminhos diferentes. O MDB está com esses caminhos pela frente. Eu acho que vai ter candidatura do MDB. A Assembleia, a bancada na Leste, que eu acho que no impeachment, acho que eles vão escolher Dário ou Antídio para entrar nesse jogo. Mas, e aí a gente tem o Jorginho, que vai ser o candidato do bolsonarismo. O Wellington pergunta se o Meirelles não consegue montar uma mega coligação. É aquilo que eu disse. Se tu disser em nome de número de partidos, vai juntar 15 partidos. Esses 15 partidos não tem mais espaço para mega coligação. Acho que o eleitor não gosta mais de penduricalho. Mas o Meirelles tem condições de fazer uma coisa igual ao PSDB. Ele tem uma conversa muito forte com o PSL, do Fábio Choquette, que tem o controle do partido aqui no estado, e ele está ajudando a montar as chapas, ele quer ter esse aliado. Ele tem uma conversa boa com o Podemos, que fica esperando se Antídio Lunelli perder a prévia do MDB, o Podemos traz o Antídio. Se não ganhar, ele pode entrar no projeto do Merizio, e aí na construção dessa candidatura do nem Bolsonaro nem Lula, sabe? Então, o Merizio parece que está construindo um bom projeto. Então, a gente bota aí nesse jogo o Jorginho, o Merizio, o candidato do PSD, que pode ser o Colombo, a gente coloca o candidato do MDB, a gente tem o Jean Loureiro, que quer ser candidato, prefeito pelo interior do estado. Ele é um nome muito de Florianópolis. O interior tem um pouquinho de resistência a nomes de Florianópolis, tem que ver como trabalhar isso. Ele tem um partido que tem peso e de tempo de TV, mas que na realidade no interior, que é o DEM, que ele está construindo. Eu acho que assim, o Jean precisaria muito de uma aliança com um partido robusto como o PSD, por exemplo. Tinha conversas com isso quando o Júlio Garcia estava melhor. Com o Júlio Garcia fora do cenário, a situação fica um pouco mais complicada para ele. O Elton falou, eu não vejo problema em ele renunciar a uma prefeitura recém-ganha, porque ele já foi prefeito, ele tem outro tamanho, e quando ele começa a se aproximar do Bolsonaro, do bolsonarismo, eu acho que ele começa a se colocar como uma alternativa ao Jorginho. Mas hoje o Jorginho ocupa esse espaço e o Jorginho tem a confiança do presidente, cada vez mais. Agora foi indicado para a CPI do Covid. Então, essa raia parece que é do Jorginho. E a gente vai ter uma candidatura de esquerda se o PT não conseguir se aliar com o MDB. Eu acho que pode vir alguma surpresa pelo PSB. Se o Dário Berger não ganha a prévia, acho que o PSB pode ser o abrigo dele para disputar o governo. Temos um cenário aí de muitas candidaturas. Muito indefinido, né? De maneira geral, muito indefinido, né? De muitas candidaturas de peso. O que a gente tinha alguns anos atrás era o seguinte: a gente via que tinha 5 candidatos a governador, pré-candidatos a governador, e que a gente sabia que ia virar 2 ou 3 candidaturas no máximo. Hoje a gente vê uns 7 e a gente não consegue juntar muita gente, não. É um cenário que não são nomes que apaixonam ninguém. Não vai ter... São nomes muito, muito tradicionais, mais ou menos, da política. São o cenário, os nomes possíveis. Eu acho que tem espaço nesse cenário para alguma coisa diferente, para alguma coisa que o Catarina diz assim, vai vir esses mesmos de sempre e vai ali. Mas não vai ser um desconhecido como foi da outra vez, porque apostar no desconhecido não deu certo. Mas algo diferente eu acho que tem espaço. Nada do que está aí, talvez o que invista melhor a camisa do diferente desses nomes todos que eu falei seja o Antídio. Mas a maioria não é diferente, é igual. Eu lembro muito que na eleição de 2018, eu dizia que o eleitor preferiu votar num desconhecido ou votar nos mesmos. E o Júlio Garcia, na época, eu falei isso para ele, ele disse assim, é que os mesmos eram muito ruins. E aí eu fiquei pensando nessa frase e eu pensei no Rio Grande do Sul. Porque o Rio Grande do Sul é um estado muito parecido com Santa Catarina, o tamanho das cidades, o perfil do eleitor, a colonização. O Bolsonaro também entrou muito forte no Rio Grande do Sul, teve uma baita votação lá. Mas o segundo turno no Rio Grande do Sul foi entre o governador do MDB e o jovem Nova Renovação do PSDB. Ou seja, os tradicionais os partidos tradicionais conseguiram ir para o segundo turno. Então, tivemos uma falha aqui em Santa Catarina dos partidos tradicionais em apresentar para o eleitor algo que o eleitor quisesse.
e eu acho que os partidos vão ter que pensar muito bem isso aí, porque o eleitor deixou bem claro que se vierem com um cardápio ruim, eles inventam alguma coisa. Tem que ver isso aí, como é que vai funcionar. Inclusive com a própria experiência atual. Ao mesmo tempo, sempre tem uma margem para o imponderável. Ao mesmo tempo, a eleição municipal também mostrou que o eleitor voltou para o político confiável, para o político que ele conhece, que ele confia. A gente teve uma epidemia de prefeitos reeleitos. O Wellington pergunta do Amin, né? O Amin, o Amin é o tipo... Eu falei numa live esses dias, o Amin não precisa ser... O Espiridion Amin não precisa ser pré-candidato a governador. O Espiridion Amin Santa Catarina conhece, foi governador 2 vezes, está no 2º mandato de senador, foi deputado, foi tudo o que quis na política de Santa Catarina, já ganhou e já perdeu. Todo mundo conhece o Espiridion Amin. O Espiridion Amin, se lá na frente, na reta final, o cenário mostrar que cabe uma candidatura como a dele, que tem viabilidade, ele bota a chuteira e entra em campo, ele não precisa treinar. Então, por isso eu nem falo do Espiridion Amin em momentos pré-eleitorais, porque ele é o único que não precisa estadualizar, que não precisa... É isso. Espiridion Amin. Santa Catarina quer, não quer? A sensação é que ele está no banco de reservas pronto para entrar e substituir a qualquer momento, né? Exatamente. Então, eu não... O Lércio gosta dessa frase. E eu sinto... Por isso eu não cito muito o Espiridion nas conversas de pré-campanha, de aliança, quem vai com quem. Porque, assim, o Espiridion é isso. Se o jogo estiver bom para ele, ele vai entrar e vai jogar. Mas ele não vai para uma aventura, porque ele não está mais em tempo de aventura. O Espiridion está terminando uma carreira política muito bonita. Num dos melhores cargos que existem, que é o de senador da República. Sendo ele que não vai... tem mais 6 anos pela frente, né? Então... Eu acredito que ele não vai arriscar esse bonito fim de trajetória de uma carreira que foi uma carreira muito vitoriosa, depois uma série de derrotas que normalmente matam político, e ele ressurge. Luiz Henrique dizia, o animal político é o único que ressuscita. Nossa, e ele estava falando justamente de Espiridion Amin, que ele queria manter isolado, porque senão ele voltaria. E ele voltou. Então, o Espiridion pode ser candidato? Pode. Mas numa eleição, se a eleição estiver boa para ele, se for para ir para uma derrota certa, para uma aventura, eu acho que ele não vai arriscar o belo fim de carreira político dele que ele construiu com essa eleição para o Senado da última eleição. Legal. Quero aproveitar o comentário que a pergunta até do Ícaro, perguntando se o professor Elson seria um candidato. Na verdade, assim, a gente teve aí uma maioria esmagadora, né, de eleitores votando em Bolsonaro, ainda tem muitos apoiadores no estado, mas se Lula for candidato, o PT no estado não está morto, né? E ele precisa dar palanque para uma candidatura presidencial. A gente analisando que tanto os nomes que a gente mais conhece aí do PT, a própria Ideli, Ana Paula, né? Eles estão muito tempo sem mandato. Você acha que o PT ainda é um grupo forte dentro do estado, ou para lançar uma candidatura própria, ou para fazer uma coligação? Oi, tá me ouvindo? Oi? Voltou? Tá me ouvindo bem? Agora voltou. Agora sim. Conseguiu ouvir minha pergunta? Oi? Tá me ouvindo bem agora? Voltou e vem caindo, eleição por eleição aqui em Santa Catarina. E é um partido que envelheceu muito, as suas lideranças estão muito fora. A própria Ideli que tu citou, ela fez uma candidatura ao Senado que foi pífia na eleição passada. Então, se o PT vai apostar nesses nomes, que Santa Catarina já conhece demais e não foi, nem no auge do lulismo, conseguiram entrar no jogo, não é agora que vão entrar. Eu acho que o Décio ainda é o melhor nome que o PT tem para uma majoritária. Ele fez uma boa campanha na última eleição, um momento muito antipetista, e o PT diminuiu, ele fez a pior votação do PT desde 98, mas não era culpa dele, a culpa era do cenário. Mas eu vejo assim, a candidatura do Lula voltando para o jogo, a determinação parece ser construam palanques nos estados, não candidaturas do PT. E é por isso que o próprio Décio Lima já falou que querem ir atrás do MDB e outros partidos de centro. O Lula falou que vai atrás de partidos de centro, que a aliança não pode ser só de esquerda. Então, eu vejo o Lula o PT abrindo mão de candidaturas a governo do estado pouco relevantes para apoiar candidaturas de centro que possam reaglutinar essa base. E o Dário seria o candidato preferencial disso.
Tem que ver se o PMDB topa, se o MDB topa. E nesse cenário do PT abrindo mão de candidaturas para apoiar candidatos de centro, eu tenho certeza que o PSOL lança candidato e pode herdar algum desses votos. Se lançar um candidato que tenha um perfil certo para agradar a esquerda. A esquerda deve ter 15% do eleitorado em Santa Catarina. Não elege governador, não elege, nunca elegeu. Vai Mas tem votos que fazem muito diferença, difícil, né? Mas numa disputa equilibrada entre 2 tons de bolsonarismo no segundo turno, esse 15% pode definir quem é o governador de Santa Catarina. Então não pode ser desprezado. E no caso do primeiro turno, o PSOL pode crescer nisso. O PSOL cresceu em Florianópolis, e é um partido maior que o PT em Florianópolis, tem 3 vereadores. O Elson foi candidato a governador, a prefeito nas últimas 3 e foi bem votado. Foi o segundo na última eleição. O PSOL cresceu ocupando o espaço que seria do PT e cresceu sobre as fragilidades do PT. Mas é um partido muito de Florianópolis. Ele não existe praticamente no interior. Ele não consegue, tanto a ponto de na eleição passada para a Assembleia Legislativa, em Florianópolis, o deputado estadual mais votado era do PSOL e o terceiro mais votado era do PSOL. E o partido não faz cadeira na Lesc porque não consegue achar um cara em Chapecó com 1.000 votos. Em Joinville com 2.000. Tipo, um partido muito fraco no interior. Ele precisa crescer no interior. O PT tem essa dificuldade na capital. Mas eu acho que se eles conseguirem lançar um candidato com um perfil que agrade esse eleitor de esquerda, que poderia votar no PT, esse que deu 11% dos votos para o Décio na eleição passada, esse voto pode ir para lá. Eu não sei se é o Elson. O Elson está muito marcado por uma eleição meio decepcionante aqui. Embora ele tenha ficado em segundo lugar, não teve segundo turno. E ele conseguiu o apoio de todos os partidos de esquerda da cidade e teve menos votos do que na eleição que ele estava praticamente sozinho anterior. Então, eu acho que tem um desgaste aí em torno da figura do Elson. Talvez o Elson procure um mandato legislativo, alguma coisa assim. Mas o pessoal ainda não tem esse nome também para ser candidato a governador. Não vejo essa construção. É um espaço que vai ser ocupado. A esquerda tem 15% dos votos em Santa Catarina e vai ocupar esse espaço. Alguém vai pegar. Eu acho que não vai para a candidatura centrista. Mas eles vão ter que construir bem isso aí. Legal. Josimar está perguntando, Jorginho e PL de Juarez Ponticelli e PP juntos? Já tiraram foto. Tiraram foto recentemente. Responderam essa pergunta com risinhos. É uma chapa possível? Uma chapa possível, sim. Mais um projeto aí. Fábio chegando também, Ponticelli, grande área, seja bem-vindo. O Ponticelli pode ser... Só para eu completar, o Ponticelli cabe como vice do Merisi e cabe como... Ele é uma peça que pode se encaixar em outros projetos, né? Não necessariamente nesse. Wellington, só que o Ponticelli já foi candidato a vice-governador do Paulo Bauer e ele sabe, uma coisa que ele sabe, assim, o candidato a governador que perde, ele no mínimo estadualizou o nome. E o candidato a vice-governador que perde não ganha nem cartão de Natal. Ninguém nem lembra que ele existe. Então, tipo, talvez seja uma experiência que ele não queira repetir. A não ser que seja uma eleição muito mais encaminhada. E aí o problema é que fica mais 4 anos sem mandato, né? Se ele ficar mais 4 anos sem mandato, aí mesmo que é muito difícil de reconstruir um novo projeto depois, né? E ele já teve que recomeçar em Tubarão, né? Ele teria que renunciar à prefeitura de Tubarão. Eu acho que ele vai para essa eleição. Se ele vai ser o vice de alguém, eu acho que ele vai ter que pensar bem se vale a pena. Vai ter que ser um projeto muita confiança de vitória. Ele foi vice de Paulo Bauer numa eleição em que o Raimundo era muito favorito para a reeleição. Legal, pergunta. Talvez só vale a pena ele ser vice se for um projeto com cara de vitória. Que aí possivelmente ele pode abraçar uma secretaria depois, né? E fazer o nome dele por meio de outra forma, né? Bom, ele é um político que tem que estar no jogo. Agora a pergunta do Wellington aqui é muito interessante, porque mais polarizado, pelo menos é o que eu vejo, né? Mais polarizado do que a disputa para o governo do estado é a disputa para o Senado, né? Porque quem não for cabeça de chapa aí nessa disputa do governo, com certeza vai tentar a vaga do Senado. E aí, nessa eleição, a gente tem só uma vaga. Quais são esses nomes aí que tem mais chance, na sua opinião? Historicamente, a gente sabe que candidato a senador é aquele que se lançou pré-candidato a governador e não conseguiu ser. Então, os nomes são os mesmos. Os nomes são os mesmos. É uma eleição tão difícil quanto a de governador. Na eleição que eu falei ali da reeleição do Raimundo Colombo, a disputa entre Dário e Paulo Bornhausen mobilizou mais o eleitorado, foi mais disputada
do que a de governador que deu a reeleição a Colombo. Porque é um voto só, é uma eleição só, é uma majoritária, é um contra o outro. E eu acho que e é uma eleição que tem muito interesse. O bolsonarismo, por exemplo, o Bolsonaro, eu tenho convicção de que ele tem mais, ele aposta mais em fazer senadores do que em fazer governadores na próxima eleição, para controlar o Senado. É importante para ele se reeleger e aumentar a bancada dele no Senado. Então, eu tenho certeza que ele vai ter um candidato a senador dele aqui. E tem um nome que se fala muito que é o Jorge Seifert, que é o secretário da Pesca, né? Secretário da Pesca, que está lá nas lives junto e quer muito ser candidato a senador, e pode ser esse nome. Eu acho que é difícil. Jorginho Melo vai ser o candidato do Bolsonaro, e é uma aliança. Então ele tem essa vaga de Senado para negociar. E eu acho que pode ficar com alguém como um Daniel Freitas, por exemplo, deputado federal, tem peso para essa vaga. Ou ele pode tentar trazer o MDB. Alguma coisa vai tentar ser feita. Eu não acredito que o Seifert consiga se viabilizar dentro da aliança do Jorginho. Talvez ele tenha que ser um tiro por fora, um partido menor, alguma coisa assim. Mas é aí 2, 3. Agora tem um nome que está tentando também, está sendo ventilado, mas no momento a gente não vê ele muito ligado a grupo nenhum, que é o do ex-ministro do Turismo, Vinícius Lumertz, que é atual secretário de Turismo também do governo Dória, né? Ele é catarinense, está em São Paulo, já foi ministro. Você acha que ele também seria um bom nome aí, viável ou não? O Vinícius quer muito, a gente sabe. Ele foi... O João Dória, quando ganhou a eleição em São Paulo, ele herdou muito, trouxe muita gente do Ministério de Michel Temer, ele tentou dar um caráter nacional ao Secretariado Paulista, e Lumertz, que era ministro do Turismo, virou secretário de Turismo. Vinícius Lumertz é uma figura muito, muito curiosa na política de Santa Catarina, porque ele teve uma aventura eleitoral em 1996, candidato a prefeito em Florianópolis, e foi em terceiro lugar, e se criou uma expectativa de que vinha um político de renovação ali, e ele não disputou mais eleições. Ele ocupou cargos importantes no Estado, no governo do Luiz Henrique, depois no governo federal do PT e do Michel Temer, e agora está com Dória. Ele parecia atrelando muito o projeto dele, porque a gente sabe que ele tem esse interesse de voltar para a política, mas ele olha com muito cuidado o cenário, ele não quer arriscar. Ele parecia construir um cenário de ser o candidato do Dória em Santa Catarina se o Dória fosse candidato a presidente, que fazia sentido. Só que ele voltou para o PSDB recentemente seguindo essa lógica. Só que o PSDB já tem Merizio, então tem uma construção aí a ser feita. Ele é um nome que poderia ser esse nome do Santa Catarina, escolher algo diferente. Esse cenário dos mesmos. Aí o Vinícius vai mostrar o seu currículo de homem da iniciativa privada, de homem de cargos públicos importantes. Ele é um produto interessante, mas ele vai ter que ir para a luz. Ele sempre teve no bastidor, ele sempre teve assim, as pessoas acham que o Vinícius tem que ser candidato a prefeito, acham que ele tem que ser candidato a isso, aquilo, e ele nunca é. Em algum momento ele vai ter que ser, ele vai ter que colocar o nome à prova. A última eleição que ele disputou foi em 96. Então, fica essa incógnita. Vinícius Lumertz. Ele é um nome conhecido nas lideranças, né? Mas ele não é um nome conhecido, por exemplo, se rodar uma pesquisa no estado, eu imagino que poucas pessoas vão conhecer ele. Pesquisa aqui em Florianópolis, algumas pessoas vão lembrar do Querido, porque era o mote da campanha dele em 96. Mas essas pessoas, quem lembra da campanha, quem lembra muito bem da campanha do Vinícius Lumertz para prefeito em 96, certamente é prioridade na vacinação. Nossa, é uma boa análise, uma boa análise. Pergunta aqui do vereador Fabinho de Lontras. Peninha reduziu seu eleitorado. Não sei se tem força para governo. Peninha é um nome? Seria uma alternativa? Não vejo. Vejo que o Peninha está fazendo um movimento de sucessão, de não ser candidato a deputado federal. O Rafael Pezente vai ser o candidato dele. E um movimento mirando majoritária. Mas eu vejo muito discretamente. Eu sei que ele apoia o Dário Berger na prévia interna. E vai ser um nome de composição. Mas não sei quanto. Eu acho muito curioso, assim, Peninha foi um dos primeiros bolsonaristas de Santa Catarina.
e nunca conseguiu. Foi o primeiro cara a trazer o Bolsonaro aqui para aquelas palestras, Blumenau, não sei o quê. Quando ninguém acreditava em Bolsonaro, quando ninguém que acreditava, estadualizou o nome dele. Né? Eu entrevistei o Peninha na época e se falava que o MDB ia lançar o Temer, ou a reeleição, ou ia lançar o Meirelles, alguma coisa. E ele já dizia, não, eu vou fazer campanha para o Bolsonaro, isso eu já me comprometi, mesmo estando no MDB. E ele nunca conseguiu se beneficiar da onda. É muito esquisito isso. Porque a onda que elegeu o Bolsonaro também era uma onda de renda. O Peninha foi visto como um dos de sempre, especialmente na região. Ele perdeu a votação e ele teve uma eleição difícil, que era para ser uma eleição fácil, e ele teve uma eleição difícil. Eu acho que isso deu uma desencantada no Peninha, sabe? E eu não sei. Ele deveria ser um nome de majoritária pela ligação com o Bolsonaro. Mas como ele não conseguiu nunca que o catarinense fizesse esse link, Você acha que esse cenário teria sido diferente se ele tivesse mudado de partido, por exemplo, tivesse abraçado o PSL, como outros fizeram, para mostrar mais a cara bolsonarista? Será que foi o partido que fez essa divisão com ele, com o eleitor? Eu acho que sim. Claro que hoje em dia falar é muito fácil, né? Naquele momento, o Peninha teve a possibilidade de assumir o PSL, o Colato teve a oportunidade de assumir o PSL. Sair do MDB é muito difícil, porque o MDB é um partido que as pessoas nascem no partido, entram muito jovens, são muito atreladas, é muito difícil sair do MDB. O MDB é um partido de verdade, o MDB tem base. Às vezes o cara quer sair do partido e os cabos eleitorais dizem que não vão sair. Aconteceu, né? Como mas aí tem todo esse tipo de coisa. Mas hoje, olhando o cenário, tipo, se o Lucas Esmeraldino, que não era ninguém na noite e continua não sendo, conseguiu essa volta, conseguiu pela onda 17, é óbvio que alguém que sabe jogar, uma pessoa com a dimensão que tinha o Peninha e do Colato, iam conseguir mais, podiam conseguir até mais. Ou então o eleitor podia dizer assim, estão fantasiados de Bolsonaro aqui para nós. Porque tinha muitas... É difícil dizer. É muito fácil ensinar depois que foi feito. Mas alguma coisa não deu certo nessa liga de o eleitor catarinense, majoritariamente bolsonarista, ver o Peninha como um aliado de Bolsonaro, que ele é. Continua sendo, mas não consegue lucrar eleitoralmente com isso. O Peninha era para ser um dos nomes cotados para ser governador ou senador, e não está. Isso é um mistério. Inclusive, pergunta interessante do Glauco aqui. Como o Peninha apoia Berger e o próprio Berger se aproxima do PT? Como é que seria essa conversa, essa discussão aí? Essa aí eles têm um alinhamento no plano federal. É claro que o PT olha para o Dário Berger como quem olha a TV de cachorro, o frango na TV. E fica ali desejando. Né? Ele vê ali, porque o Dário tem um discurso mais próximo mesmo. O discurso de Dário está mais para o centro, está mais para o centro-esquerda. Claro que se o Dário ganhar a prévia do MDB, ele vai ter uma disputa interna muito forte para vai entrar nesse ônibus aí. Muita gente no MDB hoje rejeitaria uma aliança com o PT. Então, o Dário também vai do partido para lidar com essas coisas. O MDB é um partido imenso, com gente de todo tipo lá dentro, de todo espectro ideológico. O MDB é um partido ônibus. Então, não é automático. O Dário ganha, tem... Isso mas também tem de contra a pergunta do Wellington, que ele pergunta assim, por que atrelam Antídio a Bolsonaro? Porque se a gente colocar numa disputa, né, Dário mais próximo ao PT e Antídio mais próximo ao Bolsonaro, a gente tem o próprio partido MDB, que é o maior partido do estado, já numa divisão aí antes mesmo das prévias, né? Mas isso é normal, tipo, o partido quando escolhe um candidato a governador, ele não está escolhendo um nome, ele está escolhendo um rumo. E atrelam o Antídio ao Bolsonaro talvez porque o Antídio foi no evento de criação da aliança e vestiu a camisa. Tipo, mais atrelado ao Bolsonaro que isso. Inclusive, muita gente do MDB se incomodou com essa foto. Mas ele fez essa foto. Então, tipo, se não quer ser chamado de bolsonarista, não seja bolsonarista. Agora,
você acha que também essa grande polarização aí a gente está falando da majoritária, né, dos governadores, mas você acha que também a gente vai ter um grande número de candidatos? Voltei. Você acha que a gente vai ter também um grande número de candidatos, deputados estaduais e federais, justamente por essa polarização aí dos candidatos a governo do estado? Vai ser por causa do fim da coligação. Os partidos vão ter que lançar a chapa completa. Isso vai ser uma explosão de candidaturas de deputado federal e estadual, que nem foi de vereador. A gente teve, em Florianópolis, a gente teve o dobro de candidaturas a vereador do que na eleição anterior. E isso se reproduz porque um partido como o Republicanos, por exemplo, era um partido que escolhia o seu candidato a deputado estadual e o incluía numa coligação com um partido mais robusto, em que ele pudesse, com o apoio desse partido, ultrapassar só se preocupar com a votação do próprio deputado, não em fazer a legenda. Dessa vez, não. Um partido como o Republicanos, e é um partido que está crescendo, ele vai ter que apresentar uma chapa completa. Então, só aí já são 20 candidatos. Que antes era, eu falei 20, mas o número exato eu não sei. Mas eu só falei para ilustrar. Mas então todos os partidos vão ter que montar seus times, porque ninguém se elege sozinho. Então, puxadores de voto, né? Os famosos puxadores de voto. E não é só o puxador de voto. A pessoa que. Esse deputado, por exemplo, é o Sérgio Mota. Ele se elegeu com 30 mil votos, ele vai ter os 30 mil votos, só que ele precisa de 100 mil para se eleger. E aí ele tem que ter gente para fazer essa chapa, que não é a gente que tenha mais votos que ele, é gente que tenha voto. Tipo, o cara que consegue 10 mil votinhos ali, o que consegue 5 mil votinhos. Essa soma de esforços produz um deputado estadual. Os times que conseguirem 100 mil votos vão ter cadeira na LESC. Então, todos os partidos que querem continuar existindo, vão ter que fazer time e vão ter que lançar vários candidatos. E isso é uma depuração do cenário eleitoral. Quem não tem time não elege. E vai aumentar o número de candidaturas. A gente vê, eu estava olhando esses dias as pré-candidaturas que estão postas em Lages e em Criciúma, e assim, já são cidades que geralmente lançam bastante candidatos. Tem muito mais, assim, tem muita candidatura. Eu ouvi falar em 6 candidaturas viáveis em Lages para deputado estadual. É muita candidatura. Lages geralmente elege 1, 2, né? É pesado. O jogo vai ser pesado. Vai ter muita... Vai ter os candidatos lagianos vão precisar pegar os votos a laço, então. rivalidade interna. E muita tá travando um pouquinho a conexão. A gente dando abraço de afogado. Eu brinquei que os candidatos lagianos vão ter que pegar voto a laço, né? Porque... Catherine? E essa polarização regional, ela é ruim também para as regiões, né? Porque vai que ele faz um número menor de votos do que outra região, e outra região que antes tinha 2 representantes coloca 3. Acaba diminuindo a representatividade da região também, né? A gente tem... O diálogo em torno de uma candidatura com mais musculatura seria mais favorável, né? A gente tem em várias regiões que conseguem ser mais espertas nisso do que outras, de assim, lançar menos candidatos para potencializar a eleição deles, para não diluírem os votos por muitas candidaturas. Mas eu acho que nessa eleição, por esse contexto do fim da coligação e de isso, em todas as regiões vai ter excesso de candidatos. Esse ano não vai ser aquele negócio, a gente vê que o pessoal de Criciúma é muito esperto. O sul do estado elege mais gente do que tem população, porque tem essa inteligência. Florianópolis joga metade dos votos de Florianópolis são dados para candidatos de fora de Florianópolis, fora a grande quantidade de candidatos que tem aqui. Então, mas eu acho que como em todos os lugares vai ter excesso de candidatura, porque os partidos vão ter que lançar mais candidatos, eu acho que isso vai diluir nessa eleição. Talvez a gente até tenha como subproduto um equilíbrio regional maior, porque não vai todo mundo se matar. Verdade. E aí, como você acha que vai ser o perfil? A gente viu 2018, né? Essa onda Bolsonaro, os candidatos muito mais à direita, muito mais radicais, com posicionamento. As eleições municipais a gente viu que já não foi exatamente isso, que muita gente já voltou para o tradicional, como você bem colocou, votar em quem eu conheço. Como é que você acha que deve ser essa eleição? Eu acho que tem uma coisa que vai ser muito interessante nessa eleição, que é o seguinte... o bolsonarismo ele veio para ficar. Esse espectro
conservador mais à direita, mais alinhado com o presidente Bolsonaro, ele vai ocupar o seu espaço no jogo, que talvez não seja exatamente o tamanho do que a urna de 2018 apontou, mas vai ser mais verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? A gente teve uma onda eleitoral do PT em 2002. A onda Lula fez 9 deputados estaduais e 5 federais. É mais até do que o PSL fez em 18. O PSL fez 6 estaduais e 4 federais. O PT naquela conseguiu fazer 9 deputados estaduais. Era muito deputado. Muita coisa. E a maioria era gente que era gente que era vereador aqui, vereador ali. Eram petistas. O PT tinha uma base mais ou menos constituída em Florianópolis, só não tinha subido esse patamar. Então, desses 9 deputados, eram ex-prefeitos do interior, ex-vereadores do interior, mas sem a onda não teriam porte para ser deputado estadual. Lembro o ex-vereador Dentinho de Joinville, o ex-vereador de Jaraguá, Dianei da Silva, pessoas que dificilmente sem a onda chegariam a nível de deputado estadual, a votação que elege um deputado estadual. Quando a onda passou, e na eleição seguinte, o PT fez 7 deputados estaduais. Aí já mais orgânico. E aí o que aconteceu? Daqueles 9 da onda, só 2 ficaram. E voltaram alguns nomes mais orgânicos. Voltou Neudi Sareta, voltaram uns nomes mais orgânicos de verdade, de força política interna dentro do Estado, que momentaneamente, por alguma questão, não tinham disputado a eleição da onda. Jailson Lima, que era prefeito em Rio do Sul, Neudi, que estava em Concórdia, o Kizai, que estava em Chapecó, que são figuras de mais peso dentro do PT do que aqueles que se elegeram na onda e aí ocuparam espaço na eleição natural seguinte. Eu acho que isso vai acontecer com o bolsonarismo, que em 2018 as pessoas votaram na cima do Bolsonaro, mas não se importando muito em quem era. E agora tiveram 4 anos para ver quem é do Bolsonaro, quem não é, e está em outro partido, ou não estava na política, ou safe da pesca. Essas pessoas que foram se cristalizando como os apoiadores do Bolsonaro em Santa Catarina, a Júlia Zanata de Criciúma, elas vão ocupar esses espaços de gente que entrou na onda. Eu acho que muita gente que se elegeu na onda não se reelege. Mas eles serão substituídos por gente que é do time do Bolsonaro, reconhecidamente. Que tem um projeto mais sólido, talvez, né? Que a população já está mais acostumada a ver algum trabalho, né? A pergunta que vê a questão do Bolsonaro mesmo. Por exemplo, Moisés foi eleito pelo Bolsonaro e nunca foi do Bolsonaro. Sim, realmente. Pergunta do Edson aqui. Antídio e Chiodini são unha e carne, mas se o Antídio não conseguir vencer as prévias, pode sair do MDB. Chiodini vai junto? Como que fica a dupla? Vai ser um momento muito difícil para o deputado Chiodini se perder nessa prévia. Eles estão muito confiantes. Há indícios de que a candidatura está crescendo. Mas é muito difícil para o Chiodini deixar o MDB, embora tenha convite do Podemos também, e o Podemos queira muito essa filiação, porque o Chiodini ele tem um peso. É muito difícil ser do MDB, pelo que a gente falou. O Chiodini tem uma história de vivência partidária no MDB maior que a do Antídio, que entrou depois, bem depois. O Chiodini cresceu no MDB, foi suplente de deputado estadual, depois deputado federal. E porque o Chiodini conseguiu, nesse primeiro mandato de deputado federal, um acesso importante à cúpula nacional do partido. Ele está no diretório nacional. Então, é difícil. Eu não acho improvável que o Antídio saia do MDB se perder a prévia, seja candidato a governador, que apoia esse projeto, mas continue no MDB e tente levar o MDB para ele. Travando um pouquinho aqui para mim. Voltou. Vamos lá. O Ícaro, nomes mais jovens como o Pedrão, que foi candidato a prefeito em Floripa, né? E André Moser, prefeito de Indaial. Tem potencial? Tem. O Pedrão fez uma boa eleição em Florianópolis, podia ser melhor, mas foi boa. E especialmente a reta final dele foi muito boa. Ele criou uma sensação de que ele podia, se ele tivesse
com aquele gás, naquele mais tempo da campanha com aquele gás no final, daria para ter conseguido fazer o segundo turno, passado o Elson. Não, ficou em terceiro, ficou na frente da Angela Min, que era importante para ele na construção pessoal dele. E ele hoje é um candidato a deputado estadual que provavelmente brigaria bem, muito viável. Pode ser uma das apostas do PL lá, porque ele acabou a eleição meio estremecido com o Jorginho, mas já se acertaram. O André Moser, eu já ouvi falar, eu sei que é muito jovem, não conheço, não sei qual é o potencial dele numa região que tem bastante candidatura, tem bastante gente ali, talvez seja mais difícil. Acho que o Pedrão tem uma exposição maior. Até por conta também do próprio, esqueci o nome do Laércio, né? O Laércio Schister, lá, é da região também de Timbó, então isso. Eles vão brigar diretamente pelos votos, né? Sim, tem mais o GR, tem mais os próprios candidatos de Blumenau que entram, então é uma eleição bem complicada. Exatamente. O Wellington tá lembrando que o Chodini é entrevistado hoje da live do MDB, né? O partido tá fazendo uma rodada aí, começa daqui a pouco às 20 horas. Então não preciso deixar a gente não para ir lá assistir. Não, e linka com o que a gente estava falando, que o Dini tá com um prestígio junto à direção nacional, à cúpula nacional do partido. Isso, deixar isso não seria vantajoso para o Chiodini nesse momento, aparentemente. Exatamente. A gente já está estourando o nosso tempo aqui. Quero agradecer muitíssimo a aula realmente que você deu aí da política catarinense, histórica, contexto. Porque é isso, da política não é só você ver os fatos, é você ver o contexto, né, por trás dos fatos. Quando você tem esse olhar apurado assim, que consegue ver esses detalhes, essas peculiaridades, com certeza deixa o contexto muito mais interessante. Aí quero que você faça aí seus encerramentos final, agradecendo já a participação aí, muita gente mandando pergunta e agradecendo também os seus comentários. Prazer para mim. Lembro que a gente se conheceu lá em Brasília, a gente se viu uma vez só, né? Mas a gente sempre teve uma conversa muito agradável, muito boa de fazer. E vamos continuar conversando por aí, se encontrando por aí. Espero que a gente possa se ver em breve. E eu vou continuar falando de política catarinense para quem quiser me ouvir. Em breve devo ter novidades na questão profissional. Então, continue me acompanhando. Quem não me acompanhava ainda e conheceu através da live da Catherine pode me buscar lá no meu Instagram. O meu Instagram é o meu local mais ativo nesse momento, porque depois que eu saí da NSC, meu Instagram até aumentou o número de seguidores. Eu fiquei muito feliz com isso. Assim, se o pessoal tá vindo aqui, eu pensei, vou tirar um mesinho de férias. Não, mesinho de férias não. Eu vou continuar mandando alguma coisinha, falando alguma coisa, porque tem gente querendo ouvir. Então a gente tem que ficar à disposição. Contem Isso que é comigo legal. também. Isso que é legal da tecnologia, né? Você não precisa mais estar atrelado a um veículo de comunicação, a um projeto. Você pode ter o seu próprio projeto também e continuar falando com o seu público, né? Esse movimento de aumentar o número de seguidores já mostra muito isso, né? Fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Eu espero bom, que gente. Quem quiser conversar com política, com gente que gosta de política, eu gosto de política. Legal. Eu gosto mais de política do que de partido A, B ou C. Quem me acompanha. Que bacana. Por favor, continue fazendo isso. É um presente para todos nós que gostamos de política também. Ouvir aí seus comentários. Prova disso aí, muitos comentários. Simone falando, vou começar a te seguir. Que bacana. Você é muito bom no que faz. Parabéns, muito bom. Informações importantíssimas. A hora mais proveitosa do dia. Que bom, gente. Fico muito feliz. Agradeço o Piara mais uma vez pelo convite. Esse canal está à sua disposição também. O Piara, quando quiser a gente trocar uma ideia, bater um papo, sempre às ordens. Tchau. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite. Até mais.